Então, a gente vai finalizar o capítulo 12 do livro O Bebê do Amanhã. Foi um capítulo bem denso, né? A primeira parte do capítulo já está lá no YouTube. O título desse capítulo é Quando as Coisas Dão Errado. Crianças tristes, crianças iradas. E nós paramos na página 300. O subtítulo é Agressão Emocional. Então, vamos lá finalizar. Respira fundo e vamos. Alguns pais talvez não levantem a mão para bater nas crianças, mas podem agredi-las emocionalmente. E os danos podem ser tão graves quanto aqueles causados por agressão física. Gritos, críticas, humilhações e vergonhas constantes lançam as crianças ao mesmo estado de fugir ou lutar em que elas ficam quando os pais as espancam. Se estes maus tratos verbais forem acompanhados de violência física, os danos podem ser mais devastadores ainda. Um estudo de 1986 examinou os piores desses atacantes, chamado pelos psicólogos de agressores cíclicas e emocionalmente instáveis. Os pesquisadores descobriram que esses pais e mães abusivos batiam e humilhavam os filhos exatamente como os pais de Mason e Harris. Além disso, eles descobriram também que as humilhações sofridas pelos meninos na infância, principalmente aquelas infligidas pelo pai, é o fator que mais contribui para os maus tratos contra a esposa quando o garoto cresce. Quando os maus tratos físicos na infância forem excluídos, as experiências de humilhação ainda mantinham uma relação muito marcada com a raiva e a violência do adulto. Mas o oposto não acontece. Só os maus tratos físicos por parte do pai não transformam o filho num agressor. A combinação letal de maus tratos físicos e humilhações era necessária para a criança se tornar um agressor cíclica e emocionalmente instável. Infelizmente, os pesquisadores descobriram que a combinação de maus tratos físicos e verbais era muito mais comum do que só agressão física ou só agressão verbal. Subtítulo: Privação cognitiva e violência. Privar as crianças de estimulação cognitiva também pode predispô-las à violência. Afinal de contas, é o córtex cerebral, a sede do pensamento, que desempenha um papel importante na inibição dos impulsos violentos de nosso cérebro primitivo. Quanto mais ricos os recursos do córtex, tanto mais provável que ele regule efetivamente os sinais vindos de baixo. Um cérebro infantil privado de experiências sensorimotoras, que inclui ambientes ricos em cores, formas, sons e cheiros, toma lá da cá da linguagem e um responsável guia sintonizado, está fadado a ficar subdesenvolvido na esfera cognitiva. Um exemplo: quando examinou as imagens do cérebro de 12 crianças gravemente negligenciadas, Bruce Perry, em 1999, encontrou 7 com regiões subdesenvolvidas no córtex. Essas áreas estiveram presentes a certa altura, afirma ele, mas atrofiaram por falta de uso. Subtítulo: As raízes da psicopatologia. Maus tratos e negligência não tornam todas as crianças violentas, claro, mas, dependendo da frequência e da gravidade, eles realmente induzem a formação de todo um leque de doenças psiquiátricas. E aqui no rodapé, ele está citando uma série de estudos que dá quase meia página só de referências bibliográficas sobre artigos sobre esse tema. Um item chamado suicídio. Em seu estudo sobre jovens violentos, Dorothy Othniel Lewis, 1992, descobriu que 57% das crianças que eram tão agressivas que chegavam a ser literalmente homicidas também haviam tentado o suicídio.
Além disso, 80% dessas crianças haviam alimentado pensamentos suicidas. Transtorno dissociativo é outro item. Transtorno de personalidade múltipla. As crianças que sobreviveram a maus tratos sexuais ou físicos particularmente brutais correm o risco de desenvolver o transtorno de personalidade múltipla. Na personalidade múltipla, os maus tratos costumam ser graves, prolongados e perpetrados por membros da família que estão ligados à criança por uma relação de amor e ódio. Observa o psiquiatra Philip M. Combs e seus colaboradores, 1986, da Escola de Medicina da Universidade de Indiana. Um exemplo: em um estudo com 20 pacientes, os maus tratos ocorreram durante períodos que foram de 1 a 16 anos e só em um único caso o agressor não era um membro da família. Os maus tratos incluíam incesto, abuso sexual, espancamento, negligência, queimaduras e agressão verbal. Outro tópico, depressão. As crianças maltratadas sofrem muito mais de depressão quando adultas. Na verdade, aquelas que sofreram agressões verbais correm um risco maior de depressão que aquelas que sofreram agressões físicas. Não é de surpreender que outros estudos mostrem que as vítimas de maus tratos na infância têm uma autoestima mais baixa. Outro tópico, problemas de ansiedade. Crianças que sofreram agressão sexual ou física sofrem muito mais de fobia social, ataques de pânico e ansiedade. Um estudo mostra que as vítimas de maus tratos físicos apresentaram um aumento durante toda a vida de diagnósticos de transtorno obsessivo-compulsivo, enquanto as vítimas de abuso sexual tiveram um aumento durante toda a vida de diagnósticos de fobia simples. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ok. Outro tópico, transtorno de estresse pós-traumático. Aqueles que sofreram abuso sexual são diagnosticados frequentemente com o transtorno de estresse pós-traumático quando adultos. Os pesadelos são muito mais frequentes do que nos grupos de controle de indivíduos que não sofreram abuso. Alguns pesquisadores descobriram que as vítimas de abuso sexual têm muito em comum com veteranos traumatizados da Guerra do Vietnã. Na verdade, os maus tratos físicos durante a infância acabaram sendo um determinante de peso no fato de os veteranos manifestarem ou não o transtorno de estresse pós-traumático. O único fator que desempenhou um papel maior foi a exposição ao combate. Sobreviventes traumatizados de maus tratos na infância, que parecem psicóticos, são muitas vezes diagnosticados erroneamente como esquizofrênicos. Mas as alucinações auditivas e visuais sobre as quais eles falam têm uma probabilidade muito maior de ser resultado de um transtorno de estresse pós-traumático do que uma verdadeira psicose. Da mesma forma, adultos que sofreram abusos quando crianças sofrem com muitos episódios maníacos que lembram o transtorno bipolar. Aumento das verbalizações e da distração, pensamentos galopantes e agitação psicomotora. Isso também provavelmente reflete o trauma e não o transtorno bipolar propriamente dito. Outro tópico, vícios em droga. Numerosos estudos mostram que as crianças expostas a abuso sexual e maus tratos verbais e físicos têm muito mais probabilidade de se viciarem em drogas quando adultos. Uma descoberta importante é que o abuso parece contribuir para o desenvolvimento de problemas relacionados ao álcool, mas ainda do que um histórico familiar de vícios em droga, sugerindo que a influência do ambiente compensa os fatores genéticos em certos casos. Outro tópico é disfunção sexual. As vítimas de abuso sexual têm mais probabilidade do que outras pessoas de terem uma disfunção sexual, que inclui desconfiança do parceiro, dependência, evasão, impulso sexual reduzido,
ansiedade e culpa sexual, incapacidade de desfrutar a atividade sexual e um histórico de múltiplos relacionamentos breves com parceiros sexuais. Outro tópico é transtorno de personalidade. Alguns estudos indicam que entre 67% e 75% dos pacientes com transtorno de personalidade limítrofe, padrão repetitivo de desorganização e instabilidade da autoimagem, do estado emocional, do comportamento e das relações íntimas, falam de um histórico de abuso e maus-tratos. Os homens que sofreram abuso quando crianças têm a probabilidade muito maior que a população em geral de serem diagnosticados com personalidade antissocial, característica por um padrão onipresente de desconsideração e violação dos direitos dos outros. Outro tópico, doenças mentais graves. A pesquisa mostra que os maus tratos na infância podem ser um fator de risco de doenças mentais graves, como a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Um grupo descobriu que mulheres pacientes psiquiátricas de ambulatório, quando a doença não implica internação hospitalar, com histórico de abuso sexual, fizeram um número de pontos significativamente maior na escala da esquizofrenia do que as mulheres sem um histórico de abuso sexual ou trauma relacionado a ele. Outro estudo mostrou que, entre um grupo de pacientes cronicamente psicóticos, os sobreviventes de abuso e maus-tratos na infância apresentaram mais cedo os sintomas iniciais da doença psiquiátrica, mais sintomas dissociativos e recaídas mais frequentes do que os sujeitos que não sofreram essas agressões. O consenso é que o abuso e os maus-tratos infantis não causam a esquizofrenia, nem o transtorno bipolar, mas podem aumentar significativamente o risco no caso daqueles que já são vulneráveis. Subtítulo: Prevenção e internação. Vamos respirando, estamos terminando o capítulo. Quando a atividade criminosa começa na infância, ela também continua frequentemente na vida adulta. Essa conclusão sugere a importância de uma intervenção bem no início do processo, ou melhor ainda, a prevenção. As descobertas mais recentes da neurociência confirmam, sem sombra de dúvidas, aqueles que há muito tempo defendem a intervenção logo no começo, quando são as crianças que correm perigo. Infelizmente, os profissionais e educadores da assistência social que deveriam proteger essas crianças são limitados em seu trabalho por terem eles mesmos sido traumatizados pela exposição à violência. Em geral, trabalham demais, ganham pouco e se desanimam. Tornam-se vítimas da fadiga da compaixão. Por isso, às vezes, é difícil para eles reconhecerem tudo, mesmo as situações mais gritantes de alto risco. Se quisermos que eles tenham êxito em seu trabalho, teremos que treiná-los e pagá-los melhor e tratá-los com mais respeito. Temos aqui uma profissional desse tipo de lugar, hein? Olha a reflexão que está vindo aí para você. A necessidade de uma intervenção no começo de um processo que implica riscos para a criança é revelada muitas vezes pelos próprios pais. Mães e pais de alto risco podem ter dificuldade de cuidar e alimentar o seu bebê como se deve. Quando isso acontece, a sociedade tem de intervir com uma mão estendida. A mãe e o pai de alto risco, provavelmente, será caracterizado pelo seguinte: solteiro, solteira, separada, separado, divorciada, divorciado. A renda é insuficiente, quando casado ou casada, ambos desempregados. Não tem endereço fixo, não tem telefone, tem menos de 12 anos de educação formal, nenhum membro da família a quem possa recorrer. Histórico de vícios em drogas, acompanhamento de pré-natal tardio ou nenhum, fez um aborto nos últimos 12 meses ou já fez 2 ou mais no decorrer da vida, já tentou fazer um aborto da criança da qual está grávida agora, já tem ou está envolvida atualmente com serviços de proteção à criança, já fez ou está fazendo tratamento psiquiátrico no momento presente, sofre de depressão ou sofreu dela no passado,
está pensando em dar a criança para a adoção, demonstra expectativas irreais a respeito do comportamento do bebê, mostra pouca tolerância ao choro de bebês ou pouco entendimento das necessidades de uma criança que está começando a andar, tem tendência a gritar, sacudir ou bater na criança. Respirando. Para driblar o ciclo da violência, temos que persuadir nosso governo a agir de formas mais construtivas. Precisamos instituir programas de prevenção desde o surgimento do problema, de acordo com as linhas do começo saudável da ilha de Oahu, no Havaí. Vamos lá, vou ler de novo, ficou esquisito. Precisamos instituir programas de prevenção desde o surgimento do problema, de acordo com as linhas do começo saudável da ilha de Oahu, no Havaí, um projeto piloto financiado pelo governo federal dos Estados Unidos para intervenção oportuna, lançado em 1985. Desde então, o Começo Saudável é o nome do programa. O Começo Saudável espalhou-se por todas as 7 principais ilhas do Havaí, alcançando um êxito quase inacreditável de 99% na prevenção ao abuso, maus tratos e negligência infantil. Esse programa foi confirmado como algo que melhora muitíssimo as relações entre mães e pais e filhos e que identifica bem cedo os problemas médicos e emocionais das crianças. Um financiamento federal maior para programas desse tipo teria realmente muito peso. Os programas do governo para reduzir a pobreza e as desigualdades de renda têm um impacto significativo sobre os índices de violência em crianças e jovens. Eliminar videogames e programas de televisão que exibem violência gratuita também seria benéfico. Reduzir a exploração sexual e econômica das crianças deve ser uma prioridade máxima da plataforma legislativa de qualquer governo. Mas, no fim, essa tarefa não vai frutificar se a deixarmos nas mãos dos governos ou das outras burocracias muito distantes da nossa vida pessoal. Se quisermos realmente uma mudança, ela terá de ser feita por nós. As pesquisas mais recentes mostram que estamos gerando tantas crianças violentas e tão depressa que nunca conseguiremos tratar ou reabilitar todas elas. E as estatísticas alarmantes de infanticídio, delinquência e criminalidade são apenas a ponta do iceberg. Por baixo da linha d'água estão as cicatrizes invisíveis na alma de cada criança. Mudanças sutis que, dependendo da presença ou ausência de certos elementos protetores, levam a uma vida de ansiedade, depressão, relações afetivas fracassadas, falta de motivação, vício ou suicídio. Para resolver o problema transmitido de uma geração a outra, temos de revolucionar a própria cultura da criação de filhos. As crianças são o futuro de nosso planeta e de nossa espécie, quer sejam do nosso sangue, quer não. Temos de acordar para o fato de que as crianças de todos os níveis socioeconômicos e de todas as regiões do planeta estão sendo negligenciadas, maltratadas, humilhadas e lesadas de milhares de formas. Se podemos investir bilhões de dólares em sondas espaciais enviadas para outros planetas, deveríamos ter condições de gastar uma fração desse dinheiro em programas que alimentariam as nossas crianças emocional e intelectualmente. Resumo do capítulo. Então, terminando esse capítulo 12. Os problemas mais devastadores da vida são muitas vezes os psicológicos, depressão, ansiedade e perturbações tão graves que levam os indivíduos a sabotar suas relações afetivas ou a cometer crimes. Segundo pesquisas recentes, esses problemas, que percorrem todo o leque de comportamento violento, estão frequentemente relacionados a abuso sexual e a déficits neurológicos que deixam as crianças excessivamente impulsivas e irritáveis. Esses problemas são agravados ainda mais por uma cadeia de fatores ligados entre si,
pouca capacidade de expressão verbal, raciocínio abstrato pobre, falta de concentração e falta de interesse pela leitura. Em conjunto, esses fatores levam inevitavelmente ao fracasso acadêmico e à evasão escolar, o que, por sua vez, leva frequentemente a uma vida de vícios e crime. Embora muitas crianças agressivas não se tornem adultos violentos, muito poucos adultos violentos deixaram de apresentar os sintomas do comportamento agressivo na infância ou na adolescência. Crianças tristes podem se tornar más, rápida e inexoravelmente num ambiente de violência e desorganização social constantes. Pais e mães que estão esperando um filho e outras pessoas amorosas envolvidas com o processo têm de aprender a valorizar a humanidade essencial das crianças por nascer e também a das crianças pequenas, assim como a perceber a importância de comunicar a elas que são amadas e desejadas. O futuro do mundo pode muito bem depender do êxito que tivermos na divulgação dessa mensagem simples, mas vital, que vocês fizerem a seus filhos, eles farão ao mundo. O abuso sexual e os maus tratos podem provocar cicatrizes invisíveis na alma de toda criança, que, dependendo da presença ou da ausência de certos elementos protetores, vão levar a uma saúde mental e física relativamente boa, ou de uma vida pontuada por relações afetivas fracassadas. Um grande número de problemas psiquiátricos e um alto risco de ficar com diabetes e doenças cardiovasculares. Pontos chaves para mães e pais: brigas constantes entre cônjuges vão predispor uma criança a comportamento violento, mesmo que ela seja apenas uma testemunha e não participe dessas brigas. A agressão verbal e a negligência emocional podem causar mais problemas psiquiátricos do que o espancamento físico. A exposição à violência gratuita na televisão vai aumentar a chance de que seu filho também se torne violento. Até assistir demais a programas de TV bons, entre aspas, tem efeitos negativos sobre a criatividade do seu filho e o seu desenvolvimento intelectual. Não minimize os sintomas de agressividade do seu filho com chavões reconfortantes como menino é assim mesmo. Se o seu filho bate, morde ou provoca dor em alguma outra forma em animais ou pessoas, este é um problema que precisa ser enfrentado. Respira. Terminamos o capítulo 12. Vamos começar um capítulo mais light. Capítulo 13, o cultivo da bondade básica. Como promover a empatia e a compaixão e o altruísmo. Gente, foi difícil, mas foi importante. Agora vamos levantar a cabeça e vamos para vibes mais positivas, espero. Subtítulo: A natureza do altruísmo. A palavra altruísmo deriva do termo latino alter, que significa simplesmente o outro. O termo propriamente dito foi atribuído a Auguste Comte, que concebia o altruísmo como uma devoção abnegada ao bem-estar dos outros, citado por Ruston Sorrentino, 1984. Desde que Comte cunhou esse termo há 150 anos, o significado original foi ampliado para designar um comportamento que é voluntário e intencional, no sentido de beneficiar os outros, quer seja animais ou seres humanos, mesmo com o risco de prejudicar o próprio altruísta. Uma força motivadora fundamental do altruísmo é a empatia pelo sofrimento do outro. Na verdade, os seres humanos dispõem de um leque amplo de comportamento assistencial, geralmente classificado na literatura como pró-social. Entre esses atos sem egoísmo, temos o patriotismo, o martírio, o heroísmo, o bom samaritano, a filantropia,
e atos de bondade pura e simples, como ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua. A diferença entre todos os atos que acabamos de citar é o altruísmo. É que a diferença entre esses exemplos e o altruísmo é que as pessoas altruístas estendem a mão para o outro por um sentimento de bondade e decência genuínas, sem levar em conta a sua segurança ou expectativas pessoais de recompensa externa. Desta forma, a distância entre um comportamento pró-social e o altruísta ilustra a diferença entre o cérebro e a psique. Acho que todos nós concordamos que sem um cérebro funcionando direito, não pode haver atividade mental. Um cérebro que funciona normalmente é uma condição necessária da psique? Acredito que sim. Mas é suficiente? Provavelmente não. Subtítulo: O cérebro tríplice. A estrutura do cérebro e o salto desse cérebro para a psique humana revela muito sobre a violência e o amor. Os pesquisadores do cérebro concluíram que, no decorrer da evolução, todos nós desenvolvemos um cérebro tríplice, que consiste em cérebro anterior, mesencéfalo e cérebro posterior. MacLean, 1973, Pribban, 1982, Penfield, 1977. O cérebro mais primitivo de todos fica na base do crânio e faz parte do tronco cerebral. Filogeneticamente, esta é a parte mais antiga do cérebro, seu núcleo ou chassis, e corresponde aproximadamente às estruturas básicas do cérebro reptiliano. Este cérebro, o arqueocórtex, preocupa-se essencialmente com a sobrevivência, jantar ou virar jantar. Age e reage exclusivamente de formas geneticamente programadas. A segunda parte mais antiga do cérebro, constituída em cima do cérebro reptiliano, é chamado de cérebro mamífero, o mesocórtex. É um composto de diencéfalo, a sede do sono e do apetite, e pelo lobo límbico, responsável pelo comportamento sexual e pelas emoções instintivas. Se você acha que o cérebro reptiliano é parecido com o cérebro de um tubarão e que o cérebro mamífero é como o cérebro de um cavalo, vai ter uma ideia da diferença entre eles. Nos tempos mamíferos mais recentes, um terceiro cérebro, conhecido como o novo cérebro mamífero, o neocórtex, começou a evoluir. É a função do córtex, principalmente na matéria cinzenta localizada atrás da testa, chamada de lobos frontais. Modificar os impulsos crus que inundam o cérebro, provenientes das partes inferiores, e formular ações baseadas na experiência e nas conexões sociais do passado. É o predomínio do córtex cerebral que é responsável por fazer de nós seres humanos. É em virtude do nosso neocórtex que o nosso cérebro se torna a sede da psique. O poeta norte-americano Robert Bly, 1996, fez uma observação interessante, que o cérebro reptiliano está associado ao frio e o cérebro mamífero ao calor, de modo que o cérebro humano está associado à luz. Isso talvez explique porque a cabeça do Buda e as cabeças dos santos e sábios de todas as religiões sempre foram representadas com uma aura dourada. E é provavelmente por isso que os reis se puseram a usar coroas de ouro. Se você não pode irradiar uma luz dourada, imite-a. Ai, ai. Nosso cérebro anterior, ou neocórtex, 5 vezes maior do que seus dois primos inferiores, não constitui somente a matriz do pensamento racional, mas também o substrato neurológico da empatia, da compaixão, do amor e do altruísmo. O cérebro tríplice é um sistema hierárquico integrado. Dependendo da necessidade percebida,
as inteligências inferiores ficam subordinadas à superior e vice-versa. Experimentos com animais onde o neocórtex foi desconectado cirurgicamente do mesocórtex foram usados para estudar esse fenômeno. Mark Ervin, 1970. O interesse é que a personalidade continue intacta num gato sem córtex, a menos que esse gato seja ameaçado. Sem os controles neocorticais, o gato se torna emocionalmente explosivo e feroz. Da mesma forma, a remoção da amígdala, um centro neurológico do mesencéfalo, envolvido num comportamento de ataque, que também é um depósito de lembranças com carga emocional, domesticou permanentemente um lince predatório e sádico. Mark Ervin, 1970. Esses e muitos outros experimentos afins mostram claramente que determinados centros localizados no mesencéfalo e no cérebro posterior, se forem estimulados de forma apropriada, levam o animal a agir agressivamente. Mas o que é mais importante ainda, um mamífero superior emocionalmente saudável, o homem inclusive, vai avaliar cuidadosamente uma situação com seu neocórtex e depois optar por uma reação qualquer com base em todas as informações de que dispõe. Um exemplo: você preparou o jantar e seu marido não aparece na hora de sempre. Depois de passados 30 minutos e ele ainda não ter dado sinal de vida, seus centros de agressão estão enlouquecidos. Gritam algo como: vou fazer picadinho dele. Onde está aquele imprestável? Mas então o seu neocórtex, com seus bancos de dados, acorda e informa você de que hoje é quinta-feira e que ele tem um jogo de beisebol com a equipe do bairro. Você se acalma instantaneamente e seu neocórtex dá ordens para aqueles demoninhos bêbados de esteroides esfriarem os ânimos. Com a capacidade de recuperar e avaliar informações e selecionar respostas com base nessas informações, o córtex pode ignorar ou moderar os impulsos violentos ou agressivos dos sistemas inferiores. A mudança dramática da mentalidade do tubarão para a mentalidade da Madre Teresa ao longo dos milênios da evolução humana reflete-se no desenvolvimento de neurohormônios da emoção, presentes em abundância. Esses hormônios nos predispõem à socialização, à empatia e ao amor. Essa sopa química em grandes quantidades nos seres humanos, se a compararmos com aquelas presentes em outras espécies, inclui neurohormônios que nos fazem nos sentirmos bem, como a prolactina, a ocitocina, o hormônio do amor, e a vasopressina, sintetizada no hipotálamo, parte do cérebro mamífero, e distribuído pela hipófise. Os receptores desses hormônios estão espalhados por todo o cérebro, mas são particularmente abundantes no cérebro anterior. Os cientistas que estudam outros primatas que não os seres humanos provaram que a ocitocina, quando injetada no cérebro, promove a tranquilidade, a amabilidade e o comportamento maternal. Quantidades maiores de prolactina aumentam o comportamento de cuidar de alguém, enquanto a vasopressina faz vir à tona o impulso paternal dos homens. Além disso, todos esses três hormônios foram associados a quantidades maiores de endorfina, os opiatos naturais do corpo, associados a uma sensação de bem-estar e redução da dor. Esses hormônios estão em atividade nos seres humanos desde os seus primeiros dias no útero. Uma história particularmente fascinante foi contada pela pediatra e psicanalista italiana Alessandra Piontelli, 1987, conhecida por seus estudos de gêmeos com ultrassom. Enquanto examinava uma mãe grávida de gêmeos com ultrassom, Piontelli descobriu que o menino era muito mais ativo que a menina. Luke, o menino, não parava de se virar e de chutar e de mudar de posição,
de se esticar com as pernas contra a parede uterina. Mas, de quando em quando, ele interrompia suas atividades motoras e voltava a atenção para a irmã. Ele a pegava com as mãos e, através da membrana divisória, tocava delicadamente o rosto dela. E quando ela respondia virando o rosto na direção dele, ele a envolvia em um movimento delicado e esfregava o rosto no dela. Oh, que lindo! Aí, gêmeos, hein? A partir desse momento, Piontelli e sua equipe apelidaram os dois de gêmeos bons. Alicia, a menina dos gêmeos, iniciava esses contatos com menos frequência que Luke, diz Piontelli. A maior parte do tempo ela parecia estar dormindo, ou então mexia a cabeça e as mãos lentamente, de forma quase imperceptível, mas respondia todas as vezes à estimulação delicada do irmão. Quando Piontelli foi visitar os gêmeos no hospital depois de seu nascimento, descobriu que eles estavam agindo conforme o esperado. Luke era alerta e cheio de vida, enquanto Alice era pacífica e calma. Mais interessante ainda foi que um ano inteiro depois, a natureza empática da sua relação ainda continuava intacta. Sua brincadeira favorita tinha passado a ser esconder-se atrás de uma cortina e usá-la como se fosse uma membrana divisória. Luke estendia a mão através da cortina e Alicia pressionava a cabeça contra a sua mão. E começavam as carícias mútuas, acompanhadas de vocalizações e sorrisos. Que lindo. Subtítulo: Empatia desde o primeiro dia. Andrei Meltzoff, o psicólogo ilustre e brilhante da Universidade de Washington, em seu trabalho com Alison Gopnik, 1997, acredita que, ao nascer, os bebês já sabem que são como as outras pessoas. É por isso que conseguem diferenciar entre objetos inanimados e pessoas, palavras sem sentido e palavras com sentido, e sua mãe em pessoa ou num vídeo. Desde o começo, o filhote humano sente uma conexão profunda com outras crianças. Começamos identificando perfeitamente bem nossos semelhantes como seres humanos. E só mais tarde passamos a sentir a dor da separação e do conflito. Todos que já estudaram os recém-nascidos concordam que eles choram como resposta ao choro do outro bebê, ao passo que ignoram ruídos de intensidade semelhantes. Além disso, os pesquisadores descobriram que os choros dos bebês não são simples respostas vocais imitativas sem emoções, e sim reações vigorosas, intensas e indistinguíveis dos gritos e choro espontâneos de crianças que estão sofrendo. Esse choro reativo é a marca da empatia nascido já inteiramente formado junto com o próprio bebê. Esse é um estudo de 1981. Subtítulo: Da empatia ao altruísmo. Mariam Hake Yahoo, chefe do Laboratório de Psicologia do Desenvolvimento do Instituto Nacional de Saúde Mental, foi uma pioneira ao estudar as primeiras manifestações de comportamento altruísta e agressivo. A estratégia da pesquisa adotada foi treinar as mães para lhe apresentarem uma gravação contínua em fita áudio dos incidentes ocorridos dentro e fora de casa que despertaram o altruísmo e a agressão. Durante 9 meses, as mães que tinham respondido a anúncios publicados nos jornais locais observaram e gravaram religiosamente suas observações. Foi uma revelação para algumas das mães ver o quanto seus bebês eram sensíveis a tudo o que acontecia à sua volta. Esse é um estudo de 1984. Trabalhando com essas crianças, cuja idade variava entre 10 e 20 meses, os pesquisadores compilaram uma mina de ouro de 1.500 incidentes. Nem eles estavam preparados para o calor e a atenção que crianças muito pequenas demonstraram repetidamente. Quando uma das mães foi ao médico com dor de garganta, por exemplo,
fez um som de asfixia quando o médico examinou suas amígdalas, esfregando nelas um chumaço de algodão. Imediatamente, seu filho de 1 ano de idade tentou afastar a mão do médico. Outra mulher do estudo ficou visivelmente chateada com o telefonema do pai doente. Notando sua reação, Billy, de 20 meses de idade, correu em sua direção, pôs o braço em torno dela e disse: "Eu te amo." Depois lhe deu um beijo. Essas histórias, conforme descobriu o grupo de Radke e Yahoo, 1984, não eram a exceção, e sim a regra. Além disso, descobriram também que as crianças que expressavam empatia e altruísmo cedo continuavam fazendo isso quando ficavam maiores. Em outro experimento interessante da Universidade de Berkeley, na Califórnia, as psicólogas apresentaram a um grupo de bebês de 18 meses um prato de biscoitos em forma de peixinho dourado e outro com brócolis. A pesquisadora mostrou preferência por um dos alimentos às expensas de outro, usando expressões faciais de prazer e repugnância. Depois estendeu as mãos para o bebê e pediu comida. Num experimento com um grupo de controle, a pesquisadora inverteu suas preferências. Mesmo quando a preferência da pesquisadora diferia daquela do bebê, as crianças de 18 meses deram a ela a comida da qual ela manifestara predileção. As crianças não hesitaram em servir brócolis às pessoas que desejavam comê-lo, apesar da própria predileção inalterável pelos biscoitos. É óbvio que essas crianças compreenderam os sentidos das psicólogas e também conseguiram agir de acordo com eles. Esses atos demonstram um grau incrivelmente elevado de sofisticação social. Muitos estudos mostram que, para promover a empatia e o altruísmo, os pais devem apresentar explanações pensadas e racionais do porquê determinados comportamentos são desejáveis e outros não. As explanações devem ser feitas de maneira convincente, com ênfase emocional. Diga num tom diferente: "Júlia está machucada", por exemplo, ou "Você não deve pegar o brinquedo daquele menino." A frase terá pouco impacto, mas as mensagens transmitidas com sentimentos são persuasivas. "Nunca mais faça uma coisa dessas." Ou "Fico alegríssima quando vejo você emprestando seus brinquedos." Essas frases vão reverberar de forma duradoura e significativa se forem ditas com carga emocional. Hadi Yahoo Ecole, 1984, descobriu que as crianças mais empáticas são aquelas tratadas com amor. Quando os pais reagem com atenção aos cortes e contusões de uma criança, àquilo de que gosta ou não gosta, a criança vai refletir de volta para o mundo esse comportamento de ajudar e de empatia natural. Agora, já faz algum tempo que reconhecemos que o apego ou a formação de vínculos, o desenvolvimento de laços afetivos com alguém importante para a criança, em geral a mãe, logo depois do nascimento, é um protótipo de outras relações afetivas. Pesquisas recentes mostram que as crianças que criam um apego seguro vão se expressar de maneira mais efetiva e positiva nas relações com os pares. Uma primeira relação segura, pré e pós-natal, marcada pela receptividade da mãe ou do pai às necessidades da criança, provavelmente será um ponto de partida importante para o desenvolvimento do altruísmo e pode diminuir a probabilidade de agressões. Quando uma criança é segurada no colo com delicadeza, quando é tratada com bondade, quando olha nos olhos dos pais e neles lê amor, se todo contato com eles lhe diz que é adorável, brilhante e boa, ela vai se sentir segura e vai se tornar autoconfiante e disposta a tratar os outros como foi tratada. É claro que depois que a criança sair do calor protetor da casa dos pais, vai se expor a outras experiências e interações que podem promover ou reprimir o caráter empático.
Subtítulo: A criança moral. As crianças aprendem com os tipos específicos de comportamento que são encorajados ou desencorajados, recompensados ou punidos. Aprendem com o que os pais dizem e fazem. Aprender com o que os pais dizem e fazem também é conhecido como modelagem. Ver os pais ajudarem outras pessoas e mostrarem preocupação com os fracos e os pobres leva à adaptação ou internalização desses valores. Samuel Peel e Pio Oliver, em seu livro esplêndido intitulado A Personalidade Altruísta, de 1988, examinam os traços da personalidade de indivíduos que resgataram judeus na Europa nazista e dizem o seguinte nesse livro: para a maioria das pessoas, ajudar os judeus era uma expressão de princípios éticos que se estendiam a toda a humanidade. E, embora refletindo muitas vezes a preocupação com a equidade e a justiça, estavam predominantemente enraizados num sentido de amor. O compromisso dessas pessoas de proteger ativamente ou promover o bem-estar dos outros não surgiu de repente sob a ameaça da brutalidade nazista, longe disso. Aqueles que agiram como salvadores integraram esses valores à sua vida muito antes do começo da guerra e continuaram comprometidos com eles muito tempo depois que ela acabou. Os salvadores descreveram suas primeiras relações familiares em geral e as relações com a mãe em particular, como mais afetuosas do que de indivíduos que não salvaram ninguém. Os salvadores também se sentiam significativamente mais próximos de suas respectivas famílias do que os simples observadores que não prestaram ajuda nenhuma. Tendo aprendido com o exemplo das relações familiares, os salvadores davam mais importância à responsabilidade, ao carinho e à confiabilidade. As crianças aprendem o comportamento moral exercendo a conduta moral. Quanto mais forem encorajadas a praticar o comportamento moral na vida cotidiana, tanto mais internalizarão esses valores. Mães e pais, atenção! Os valores morais não são apenas desejáveis em si mesmos, mas são instrumentos essenciais para a autoproteção nesse mundo complexo e frequentemente perigoso. Sem uma bússola moral interna, nossos filhos podem ser corrompidos pelas bravatas dos sociopatas sem apego e sem vínculos, que vão fazer amizade com eles e depois transformá-los em vítimas nas relações afetivas, no local de trabalho e numa miríade de atos antiéticos ou ilegais. Uma forma de iniciar nossos filhos na estrada que leva à realização de todo o seu potencial humano seria adotar, de alguma forma, um costume de formação de vínculos pré-natais praticado por uma tribo da África Oriental. Esse é um estudo de Cornenfield, de 1996. Nessa tribo, a data de nascimento de uma criança não é o dia do seu parto físico, e nem mesmo o dia da concepção, como em outras culturas aldeãs, e sim a primeira vez em que a criança aparece na cabeça da mãe sob a forma de um pensamento. Consciente de sua intenção em conceber um filho com um determinado pai, a futura mãe sai e senta-se sozinha embaixo de uma árvore. E lá fica prestando atenção até escutar a música da criança que ela tem esperança de conceber. Depois de ouvi-la, ela volta à sua aldeia e ensina ao futuro pai para que possam cantá-la juntos, quando estiverem transando, convidando a criança a se juntar a eles. Depois que a criança é concebida, a mãe canta essa música para o bebê que está no seu útero. Depois a ensina as velhas e as parteiras da aldeia para que durante todo o trabalho de parto e no momento miraculoso do nascimento propriamente dito, a criança seja recebida com a sua canção. Depois do parto, todos os habitantes da aldeia aprendem a canção de seu novo membro e cantam essa música para a criança quando ela fica doente ou se machuca. É cantada em momentos de triunfo e durante os rituais e iniciações. A música torna-se parte da cerimônia de casamento quando a criança já se tornou adulta e no fim da vida,
Seus entes queridos reúnem-se em volta do leito de morte e cantam essa música pela última vez. As crianças concebidas com amor, alimentadas com amor, nascidas e criadas com amor, crescem num estado de graça e devolvem ao mundo multiplicado muitas vezes tudo aquilo que receberam. Se desejamos profundamente que a bondade vença o mal, temos de aprender um dia a subordinar o materialismo ao maternalismo, o desespero à esperança e o amor à tecnologia pelo amor às crianças. Resumo do capítulo. Nosso cérebro contém estruturas primitivas capazes de influenciar nosso comportamento no sentido da satisfação agressiva de nossas necessidades básicas de sobrevivência, como comida, sexo e segurança pessoal. Mas, com a evolução de um neocórtex superior que considera suas opções a partir de uma perspectiva muito mais ampla, desenvolvemos um aparato poderoso não só para modular e inibir os impulsos inferiores agressivos, como também para substituí-los por novos impulsos sociais dirigidos a outros seres vivos à nossa volta. No processo de percorrer o caminho evolutivo desde o cérebro posterior, passando pelo mesencéfalo até chegar ao cérebro anterior, também evoluímos, passando do egoísmo para o altruísmo, ou, como dizia Martin Buber, de uma atitude de eu-coisa para uma atitude eu-você, que implica tratar os outros não como objetos, e sim como pessoas como nós. Se fomos todos programados pela evolução para nos tornarmos violentos e agressivos, será que temos de fato a constituição neuroquímica para fabricar o hormônio do amor? Michel Baudin, 1999. Será que fomos lançados no mundo dos braços de uma mãe e um pai amorosos só para sermos largados na sarjeta e sairmos correndo no meio de ratos? Acho que não. Pontos chaves para mães e pais. Explanações pensadas e racionais de por que certos comportamentos são ou não são desejáveis devem ser dadas de uma forma vigorosa e cheia de sentimentos. A mensagem dos pais precisa ter uma carga emocional para ter um efeito duradouro. As crianças aprendem com os tipos específicos de comportamento que são encorajados ou desencorajados, recompensados ou punidos. Impossível exagerar a importância de valores e do exemplo dos pais. Se você grita com seus filhos e bate neles, eles também vão gritar e bater. Se você trata seus filhos com amor e compaixão, eles vão espelhar no mundo esse comportamento de ajuda. Eles aprendem com o que os pais dizem e fazem. Ai, gente, que bênção! Terminamos o capítulo 13 e o último capítulo será lido na próxima sexta-feira. O último capítulo é o 14. Ser mãe e ser pai consciente. Deixa eu dar pausa aqui.